Aí tem sempre mais situações que é mais com preço peregrino. Claro, se você for num hotel, 2, 3 estrelas, vai ter um desconto. Entendi. Porque se você apresenta credencial, você tem um desconto, que nunca será como preço em um albergue, né? Claro, Claro. claro, claro. Nunca vai Mas ser. você tem mais serviço a um preço menor do que se você fosse sem credencial, sem passaporte. Entendi. Então, Mesmo que ele vá sozinho, me- ele vai tranquilamente e ele vai fazendo o caminho dele, como no caminho de Santiago, sim, né? exatamente, sim, mesma coisa. Precisa reservar como na França ou não é Allora, necessário? então, em muitos caminhos italianos sempre foi obrigatório reservar. Ou melhor, podia ser também no dia anterior. Eu ligo no dia anterior e reservo, se tiver vaga, eu fico. Mas nesse momento do Covid, a reserva é obrigatória dias atrás. Dias atrás. É, tenho que tirar esse sono, eh? Não, Você não sentiu o celular tocar? eu escutei esse barulhinho aí, Então eu mas estava querendo, não, estava querendo tirar, mas não sei como é que é. Dá para escutar? Sim. não, agora tá bom, não se preocupa não. Não, mas você me ouve bem, sim. Te Ok, ouço bem. perfeito, A perfeito. imagem que congelou um pouco, mas ela deve voltar, deve ser o sinal. Não, é que sou eu que perdi, eu perdi o zoom aqui. Ó, agora. Ah, vale, vale. Eu perdi uma parte. O pessoal vai entrar daqui a pouco, vamos ver Sim, quem entra, né? A ideia é um pouco essa e a gente vai já começar. Mas que bom, esse assunto é. As pessoas perguntam, porque tem muito brasileiro indo fazer é. os caminhos italianos, né? Eu acho que Sim, muitos. muitos muitos assim. Já tem agências de viagem do Rio Grande do Sul, de Minas, então. É, pelo menos eu também percebi para outras agências que têm esse desejo, né? Né? Então, bom, vamos ver. Eu espero sempre que a situação melhore no Brasil também, pois aqui já eu estou trabalhando, eu já acompanho grupos, pessoas, claro, não pode ser mais que 12, 13, 14 pessoas, né? Não pode ser grupo Entendi, grande, entende? entendi. Aí, E para entrar, o brasileiro ainda não está podendo entrar na Itália, né, Cristina? Pelo que eu não, sei, o ainda brasileiro não, ainda não pode entrar na Itália, né? não, Nem na Europa, não está entrando não, na não está entrando Espanha, ainda, não, não. ele não está entrando. E o que que dizem aí dos brasileiros? Que o cara é louco ou tem muita gente preocupada que o brasileiro não pode vir? O que que dizem? No, olha, o problema é que o brasileiro não pode entrar como não pode entrar a maioria das pessoas que estão fora da Europa. Quer dizer, Hum, ainda está tudo fechado. Até hoje, acho. Porque eu sei com certeza que até hoje não pode entrar toda pessoa que mora fora da Europa. Não sei o entendi. que vai acontecer a partir de amanhã. Só que agora a situação europeia, não sei se você sabe, no este da Sim, Europa sim, está piorando muito. Por exemplo, aqui tem uma parte, a Bósnia, o Kosovo, assim, já fecharam as fronteiras. E aquela parte da Europa tem um pouco de problemas. Se eu fosse voltar para de Romania ou de Bulgária, por exemplo, teria que ficar 15 dias em casa, em entendi, quarentena, se eu voltar aqui na Itália. entendi. Então, bom, vamos ver o que acontece. Eu espero só que tudo dê certo. Aqui no Contra a caminho, China, não sei, não sei é, sinceramente, porque É, aqui no caminho não tem americanos não, apesar não. que tem ingleses agora que estão caminhando, que já estavam antes, e muita gente também do país do leste, né? Tem espanhol também, mas tem francês, tem tem de vários países. Tem muito italiano, não é assim É, muito, mas depois do espanhol
é o que está mais caminhando atualmente, é o italiano, no caminho, Ótimo, no caminho ótimo. francês, sabe? Mas o italiano é muito fatalista, sabe? É, Aqui eu não sei como é na Espanha, mas aqui, sinceramente, não tem um grande respeito das regras. E é, você vai para a praia, tá todo mundo junto. Quer dizer, é é, difícil ver pessoas que andam na rua com máscara, não tem ninguém. Isso porque não é obrigatório, né? Porque eu, como eu te falei, é obrigatório apenas nos locais fechados. Mas, bom, eu sinceramente não vejo emergência, não vejo alerta, não vejo nada, não vejo nada disso. e tampouco em Milão, tampouco Não tranquilo. sei, em Milão faz meses que não fico, porque eu mudei de casa, Sim, estou ficando no centro da Itália, agora, na região Marche, sim, desde janeiro que não vou, não entendi. faço ideia. Então você não faz ideia como é que tá ali, tá? Não, tá fácil no sentido que eles estão tomando um pouco mais cuidado, porque eles foram o focolaio, né? O Sim, centro da epidemia. sim, Então está cuidando um pouco mais, mas todo mundo vai sem máscara. É só tomar cuidado no distanciamento social. entendi. Bem, já está entrando algumas pessoas. Cristina, daqui a 2 minutos a gente começa. Aham. Vamos ser pontual, porque eu sei que você tem as suas coisas para fazer, nós aqui É, também, sim, que tô. entendeu? A gente já sabe disso. Então vamos só esperar às 18. Eu é que agradeço aí o seu tempo aí, né? Mas eu achava que era interessante ter o seu depoimento do que está Ah, sim, mas passando. eu gosto muito de compartilhar, você sabe, né? Eu É. sei, claro que eu sei. Porque é a única forma que nós temos agora, né? Então a gente É, está falando com muita também. gente, fazendo os contatos, vendo as pessoas, porque se não é a live, eu É, mando atualmente tem mensagem pouco para fazer. para o Face para você, eu mando a mensagem para um e para outro. Assim, pelo menos a gente fala, se vê e interage um pouco e comparte as histórias, o que Exatamente. está cada um fazendo, né? E tiramos algumas dúvidas daqueles que têm interesse de ir para a Via Francígena, né? Isso. Bem, minha amiga, olha, já está gravando, Vamos lá. vamos Uhum. começar a gravar e quem for entrando vai pegando a história no meio do caminho. A gente já tem a Fátima, a Heloísa e o Afrânio aí, e Oi, vamos, Fátima, oi, Heloísa, Heloísa, bom dia. a A Frânia Fran, também. a Frânio, tá Ah, bom legal. dia a todos. Ou Bem, melhor, boa Cristina, tarde, porque ah, no Brasil é 13 horas. 13 horas, 13 É, horas, 13 horas, isso que mesmo, bom, que bom. que bom. Bem, gente, nós estamos falando com a Cristina Menghini, é uma live em português, muita gente estava na dúvida se ia ser uma live italiana, mas a Cristina fala português, O então vai ser suficiente uma para live entender. onde vocês podem interagir também, perguntar. Então, Cristina, obrigado, agradeço você ter aceitado o nosso convite, né, do Refúgio Acácio Orieta, para você compartilhar um pouco o que você está fazendo, a sua história, né? Eu que já sigo bastante tempo a sua história, eu gostaria que você comentasse um pouco, né, sobre o seu trabalho desde a época que eu te conheci, o Globetrotter, hoje Aham. como presidente, hoje como Secondo te guia. qual Então, a sua visione? você contasse um pouco a sua história. Ótimo, eu vou começar então. Bom Isso. dia a todos, boa tarde, bom dia, não sei o que é, se tem alguém da Espanha também, não faço ideia, né? Buenos dias, boa Buenos tarde. dias, buenas tardes. Então, meu nome é Cristina Mendini e sou uma peregrina, antes que todos, e sou guia também, guia de trilhas, guia de caminhos aqui na Itália. Eu sou de Milão, mas agora estou morando no centro da Itália. E o que aconteceu é que, bom, minha fala é suficientemente boa, eu acho, em português, mas foi porque eu já morei no Brasil durante um tempo, foi muito tempo atrás. Eu morava em Natal, no Rio Grande do Norte, e fiquei lá um tempo, durante 2 anos. Depois, voltando para a Itália,
aquela situação que você não sabe o que fazer da sua vida, né? E aí eu, na praia de Natal, eu tinha escutado um amigo falando sobre o caminho em Santiago. Aí eu pensei, bom, como eu não sei o que fazer na minha vida, vou no caminho em Santiago, talvez me ajude. Aí foi andando, andando, andando. Bom, na minha volta eu entendi que só queria andar, isso eu queria fazer na vida, caminhar. Caminhar, ainda não sabia qual a direção, mas, bom, andei muito, de verdade, andei para por toda a Europa, depois comecei a caminhar pelos caminhos italianos, e foi fazendo pela primeira vez a Via Francigena que eu decidi que era importante que eu contribuísse na promoção da experiência do caminho, porque o caminho tinha me ajudado a mudar a visão que eu tinha da vida. Então achei que um contributo, uma contribuição por minha parte podia ajudar outras pessoas. Aí eu, junto com uns amigos peregrinos, eu fundei uma associação que se chama, aqui na Itália, que se chama Caminhando na Via Francigena. E aí comecei a fazer encontros, a promocionar o caminho, a experiência, assim. E depois disso, como eu tinha também que trabalhar, eu estava tão apaixonada pelo caminho, Tinha que trabalhar, pelo né? caminho que Tinha eu que esqueci de trabalhar. trabalhar, né? Aí, precisava trabalhar, então eu lembro quando fui lá em Água de São Pedro, Sim. no encontro de peregrino no Brasil, era 2012, né? 2012, 2012. Eu lembro que eu fui apresentando o Caminho de Assis, eu fui apresentando a Via Francigena lá no encontro, Sim. e aconteceu que alguém me perguntou se eu acompanhava no caminho. E daí se abriu um mundo, né? Porque Claro. eu voltei para a Itália, fiz o curso de guia, comecei a guiar pessoas, agora é isso que eu faço. Quer dizer, eu consigo, felizmente, com muita simplicidade, né? Porque não é um trabalho que eu faço durante o ano inteiro. Eu faço primavera, verão, outono, mas dá o suficiente para eu viver com, com o essencial, né? Que é o que eu estou buscando, o que eu estou procurando. Viver minha vida ao máximo, mas na simplicidade, que acho a coisa mais importante. E Muito bom, Priscila. esse ano eu já comecei a trabalhar, isso para entrar no assunto do Covid, para quem for interessado a saber qual é a situação aqui na Itália. E eu que sou guia já comecei a acompanhar grupos, já trabalho, já tem muita gente nos caminhos italianos. Não sei, quer dizer, a situação é bem estável aqui. Aqui temos um aumento de casos de positivos confirmados, que são de 150 até 300, 350 por dia. Mas é tão estável, faz 2 meses que está estável essa situação. A gente foi um dos primeiros países fechando, né? Entrando no lockdown, junto depois com a Espanha, depois assim. Saímos do lockdown depois de mais ou menos 2 meses e meio, mas na metade de maio já que estava tudo aberto. Quer dizer, devagarzinho começava a abrir tudo, até 1º de junho que abriu totalmente tudo. E, claro, a situação é que nos lugares abertos ninguém usa máscara, ninguém. Quer dizer, a gente anda tranquilamente. Depois, quando tem que entrar nos lugares fechados, então, mantendo a distância, o distanciamento social de 1 metro, 1,5 metro, a gente entra, por exemplo, na igreja com a máscara, nos restaurantes com a máscara, o tempo de chegar na mesa e já tira a máscara e come. Quer dizer, não, é só aquele tempinho no qual você entra no lugar e toma seu lugar onde tem que ficar. Quer dizer, ou sentado na mesa, ou sentado na igreja, ou sentado, não sei.
No, no caminho, o importante é manter a distância social. No momento no que você tem que ficar mais próximo da outra pessoa, porque talvez tem uma trilha um pouco mais pequena, ou talvez encontra outras pessoas andando e a trilha não é suficientemente larga, então tem que pôr a máscara, mas é só um minuto, Entendi. um segundo, entende? É uma coisa muito bem... Até, se você fica 1 metro de distância, não tem problemas, que a gente não usa máscara. Agora, E Cristina, essa é a situação. você falou que você passa a primavera e verão caminhando. Mais ou menos por ano, quantos quilômetros você está percorrendo? Então, esse ano claramente é pouco. Ainda estou começando Sim, agora a claro, mas eu estou voltar a falando do andar. ano passado, que eu já sei que foram. Então, até o ano passado, eu andava mais ou menos 3.000 quilômetros por ano. Mais É, ou menos. eu já Um sei. pouco, um pouco acompanhando grupos, outras vezes por paixão minha, para conhecer outros caminhos. É, E para promocionar também, porque de vez em quando as associações ou empresas assim isso, me chamam para promocionar através do social media, né? a social media. É. Exatamente. E porque durante esses anos eu consegui ter uma boa visibilidade Sim, sobre o bastante. assunto desse caminho, né? É verdade. Então Agora, você também eu ando perdeu. para trabalhar, mas tá muito, sobretudo por paixão, né? Se não fosse por isso, quem Agora tem uma faria 3 coisa, mil quilômetros por ano? hein, Ninguém. Cristina, mas você também, em função desses seus esforços, você também emagreceu muito e ganhou peso muscular, né? Porque você Ah, eu sei, eu tô sempre gorda, você entende por quê? Mas tudo gorda, bem. que você não é gorda. Mas você perdeu peso muscular e ganhou massa, né? Você perdeu e você ganhou massa, porque 3.000 quilômetros não é fácil. Eu sei. Mas sabe qual é o problema? Que é como quando você faz desporto, né? Que está É, acostumado a treinar, 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 depois anda, treina, assim. O que acontece é que o seu corpo acostuma claro. a treinamento, acostuma a queimar todas essas calorias, assim. Então, aquele dia, aquela vez que você não faz, engorda. Mesmo se come pouco, Então, entende? Esse é o problema. Então, eu sei que quem anda muito tem que continuar a andar muito. Tem jeito. não Então, eu tem engordei jeito. demais nesse período que eu não podia andar, né? Fiquei 3 meses sem poder andar, foi um Isso. problema. Que eu ganhei 6 quilos, mas tá registrado, tá gravando, não é? Ah, Tá gravando, 6 tá gravando. quilos, Agora uma coisa, Diga. como está sendo sua experiência de ser guia dos brasileiros? Eu sei que é bem diferente quando eu vejo você com um grupo de outras nacionalidades e vejo você com grupos de brasileiros. Até as Ah, fotos são distintas, tudo é diferente. Eu queria que você comentasse sobre. é tudo muito diferente, mas é porque, bom, eu tenho um carinho especial para os brasileiros, mesmo porque eu morei no Brasil, eu conheço qual é um pouco, né, qual é a cultura, qual é a simpatia, qual é o amor que os brasileiros têm para a vida, né? Certo. E então, quando eles vêm aqui na Itália, eu adoro, eu gosto fazer com que eles se divertam, fazer com que eles conheçam toda a parte cultural da Itália, as belezas da Itália. E Sim. eu me diverto muito, porque o espírito brasileiro é maravilhoso, quer dizer, é algo, é sensacional, tem sempre pessoas sorrindo. Eu nunca encontrei uma pessoa com aquele viso. E, então eu gosto muito porque eu também me diverto. Não é, quer dizer, não é só um trabalho, né? É uma paixão que eu tenho para o caminho e andando com brasileiros ainda mais, porque tá meio divertido também. Olha, você tem Sempre uma fã. sorrindo, bailando, dançando, Você, cantando, é muito lindo, muito Cris, bom. você já tem uma fã aqui, que a Fátima falou assim: adoro você, Cristina, sou sua fã. Fátima, Obrigada. aparece aí para ela saber quem é você. Parece que eu não. Espera, eu Fátima, aqui.
E aqui eu tô de móvel, né? Aí não dá para ver todo mundo. Não, é que a Porque Fátima não ligou. Ela tá Ah, sem a câmera. Eu falei, Fátima, aparece aí, porque ela falou assim, adoro você, Cristina. um abraço a todos que entraram agora, né? Que eu É, não deu para saudar todo mundo. alguém quer fazer a pergunta à Cristina? Marli, você quer fazer alguma pergunta à Cristina? Oi, Marli. Faça uma pergunta que me ajuda um pouco, que eu não sou essa. Liga, Nunca, talvez eu liga o esqueça do que falar. microfone. Vai lá, liga o microfone, Marli. Faz uma pergunta. As mulheres aí, só entra mulher, tem que fazer pergunta para a Cristina. Tá Fale, certo. mulheres. Tá me ouvindo? Sim, 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 beleza. Estamos. Sim, eu conheço Cristina já pela internet e tudo mais. Eu já fiz alguns caminhos, mas eu não sabia que você fazia caminhos com os brasileiros, não. Normalmente eu gosto muito de andar sozinha, porque Também. eu fico assim, me sinto mais livre, Também. Eu gosto. mais livre, sabe? E eu já fiz uma parte. Você é italiana, né? Eu sim, sou de Italiano. Milão. Sou Milão. italiana, sim. Eu fiz o Via Francigena, mas um pedaço só, de Siena, Roma. Ah, que bom. Amei, quero Que voltar. bom. É, Então, que quando bom. Fiz você em voltar, 2000 quando e você voltar agora, 2017. quando você voltar agora, você cria um grupo de mulheres e fala Vamos tudo junto. para ela ser a guia e todo mundo aproveita o máximo dessa caminhada, Marli, Isso entendeu? mesmo, Mas isso faz mesmo. Se uma, Deus... tá? A Fátima entrou. Fátima, agora você fala Oi, Fátima. Cadê para ela? Que não... Cristina que você é Eccola. fã dela. Oi, Fátima. Tudo bem? Tudo, eu te adoro. Obrigada, querida. Um beijão. Eu fiz o caminho de Assis sozinha, eu e mais dois amigos. Na época eu conversei com você. Eu fiz de Dovádova Ah, a Assis. sim. Aham. Que Eu ia bom. a Francígena, mas aí eu tive um problema no pé e eu não pude caminhar. Mas eu sou apaixonada pela Itália. Seu Ah, trabalho. sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Via Magna. Não entendi bem. Via Espera. Eu gostaria que você falasse sobre Hã? a Via Magna. Via Ah, Magna. La Magna. Ok. A Via Magna Francigena, aquela que se encontra na Sicília, não é? Sim. Vai. Oh, esse é um caminho maravilhoso, mas tem que ser feito nos meses mais frios. Quer dizer, não é para ir de verão. Verão aqui eu entendo junho, julho, agosto, ok? Sim. Não é para ir nesses meses, porque está muito quente, tem 40 graus, não tem sombra, mas o ambiente, a situação é muito linda, é muito especial. É algo incrível. E também a acolhida dos sicilianos é fenomenal. É algo... você entra... Você vai andando 9 dias, são 9 dias de Palermo para Agrigento, por um total de mais ou menos 180, 190 quilômetros. E você entra como uma família. Porque eles, qualquer coisa que você precisa, eles te ajudam. Quando você entra na casa deles, eles te dão um monte de comida, de coisa. Bom, não é um caminho para emagrecer, isso certo, né? Mas mais ou menos em toda a Itália não dá para emagrecer. Então, se E tem você for... albergues, Cristina? Tem albergue, tem Não, estrutura ou é só hotel? não. Tem situações convencionadas com caminhos, tem aquela hospitalidade doméstica, que quer dizer que você vai dormir na casa das outras pessoas também, Sim. ou segunda casa, quer dizer que as pessoas abrem aquele apartamento ou aquela casa que ele geralmente não usa, então deixa os peregrinos ficarem lá, a um preço bom. Isso é a coisa. E tem hospitalidade religiosa em conventos, santuário, assim, depois hotéis. Mas esses hotéis são convencionados. E a Sicília geralmente é mais barata do que
mais econômica do que o resto da Itália. Entendi. Então, é bom. O Afrânio botou a mãozinha. Afrânio, se você quer falar alguma coisa, Oi, Afrânio. você botou a mãozinha aí, você quer falar algo? Afrânio? Afrânio, você botou a mãozinha aí, você quer falar ou não? Então baixou a mão. Então vamos lá. Mais alguma pergunta? Quanto custa essa caminhada, para ter ideia desses 9 dias? Então, eu ainda... deixa eu pensar, porque eu com um grupo de amigos italianos, a gente estava fazendo por pouco menos que 1.000 euros. Os 9 dias, 10 dias, né? Os 10 dias, porque tem também que você tem que dormir em Palermo também, Claro. em Agrigento, no E final. Agrigento, Então são 9 mais... Não, 10 dias, 10 noites. 10 noites, uns 1.000 euros, né? Uns 1.000 euros, que está incluído jantar, está incluído café da manhã, dormir, o serviço de guia. Entendi. Tem um pouco desses serviços. Depois depende do número das pessoas que tem. Claramente, grupos muito pequenos, 4, 5, 6 pessoas, talvez vai gastar um pouquinho mais. Porque eu estava conversando com a Cristina, porque o sistema na Itália, o guia ali, ele não pode ter o papel de agência. Ele é guia, ele não é agência. Então, as leis na Europa são muito exigentes. Nós aqui não temos o jeitinho, né? Como aqui no Brasil tem um guia que poderia fazer um papel de agência, reservar tudo. Lá não é assim. Então, a Cristina, ela tem a licença para conduzir pessoas em várias rotas da Itália. Então, ela é contratada para ser guia. Se um grupo de brasileiros querem sair juntas e essas pessoas já têm uma reserva, o Brasil que tem que fazer a reserva e contrata a Cristina para ser acompanhante, a guia, é distinto. O que ela não pode é ela, como Cristina, fazer as reservas para esse grupo cada dia. Ela não pode fazer isso porque ela pode ser pega na lei. Então, por isso que ela não pode dar esse serviço de agência, mas nada impede que um grupo de pessoas se reúnam, vá ao caminho, ela pode dar informação para dizer aonde reservar, mas a reserva tem que sair de uma das pessoas do grupo e contrata ela para ela poder acompanhar o grupo. Essa é a maneira que ela tem de poder atender pessoas, 4 grupos, 10 pessoas, amigos, familiares, mas a lei lá é muito restrita. Sai mais barato. Exatamente, sai mais barato porque não vai usar agência, né? Agência, se for usando agência, sempre vai gastar 20%, 30% a mais. Isso. Certo. Então a gente sempre sugere isso, que essas pessoas venham em grupo, ou o grupo de caminhada, ou o grupo de academia, né? Eles se reúnem e tem que ver com a Cristina a agenda dela, porque tem uma pessoa que quer fazer esse caminho, o outro, e ela entre em contato com ela. A vantagem é que a Cristina fala português, escreve em português, sabe? Ela dá o retorno, é uma pessoa que já conhece a nossa cultura, já sabe como tratar, o que as pessoas gostam. Eu acho que pode ser bem interessante para as pessoas que quiserem conhecer esses caminhos da Itália. Né, Cristina? Pode falar. Isso mesmo. Não, é isso mesmo. Eu estava falando já com a Cássio que tem alguns caminhos que eu posso conseguir fazer direito, né? Também reservas, mas é porque são situações que eu conheço muito bem os proprietários dos lugares onde a gente fica, entende? Por exemplo, na Sicília, a Sicília não precisaria de uma agência.
Entendi. A Puglia não precisaria fazer o caminho de Bari até Matera, por exemplo, que são 7 dias. Já eu poderia conseguir reservar, mas é porque eles confiam em mim, entende? Eles confiam que as pessoas chegam e pagam direto para eles. Uhum. Então, eles não pretendem uma entrada. O problema é na Via Francigena, na Via de São Francisco, depois dos caminhos mais conhecidos aqui na Itália, que é preciso dar uma entrada na reserva, então eu não posso fazer isso. Aí são vocês mesmos que fazer. Mas isso por isso que eu convidei a Cristina a falar, porque eu sei que tem muita gente que já fizeram o caminho de Santiago, tanto o português, o francês, e que gostariam de caminhar na Itália, porque é o sonho. A Itália é realmente para caminhar, ela é fantástica, é bem diferente dos caminhos, mas ela é maravilhosa. Vocês devem saber que na Itália tem mais que 100 caminhos. Mais que 100. Eu não fiz todos ainda, mas eu fiz pelo menos 50. Então, eu conheço umas 50 caminhos, podemos andar a vida inteira, não tem problema. Cada ano um caminho diferente. E a coisa boa que a Itália é linda em toda a sua parte. Em toda parte. Cristina, e a Cássia? Estão me escutando? É o Afrânio? Sim, tá bom, é isso que eu complementar. Parabéns a Cássia aí pela iniciativa e a Cristina também, tá, Cristina? Compartilhar essa experiência. Obrigado. Vocês estão escutando? Cristina, eu conheço, eu já fiz o caminho francês e o caminho português, eu conheço de Santiago. Da Itália, muito pouco. Tem caminhos estruturados, já de locais, os principais? Queria que você pudesse falar um pouquinho qual que é o principal, os principais. Então, o mais conhecido caminho na Itália é a Via Francigena. Ok? Via Francigena, que ela é um caminho internacional, porque começa na Inglaterra, em Canterbury, e através da França, da Suíça e Itália, até chegar não apenas em Roma, mas até o final da Itália, na Puglia, Santa Maria di Leuca, que Santa Maria di Leuca é o nosso Finisterre, praticamente. E essa é a mais conhecida, acho que também o que vem de fora conhece. Depois tem os caminhos franciscanos. Tem muitos caminhos que passam por Assis, ou que começam ou acabam em Assis. Muitos. Quando eu falo muitos, eu acho que tem 10, pelo menos, caminhos. Um caminho que eu estou fazendo ultimamente, e que acompanho o grupo também, o caminho franciscano da Marca, se chama. Da Marca, ele sai de Assis e vai para Ascoli Piceno, que está na região das Marcas. E aqui é um lugar, toda a região, uma das regiões centrais da Itália, onde o São Francisco procurava predicar, ok? Ir na predicação, fazer com que as pessoas conhecessem Deus, a natureza, o contato com o universo, assim. E depois dos caminhos franciscanos, tem muitos caminhos que estão relacionados com santos, vários santos. Por exemplo, o caminho de São Bento, que é muito lindo, são 18 dias andando. Ele sai de Norte, que é o lugar onde o São Bento nasceu, e acaba em Cassino, Monte Cassino, que foi o convento, né, o santuário, a abadia, onde o São Bento ficou 30 anos e onde ele escreveu a regra benedictina, por exemplo. Depois tem os caminhos para São Miguel Arcanjo, que estão essencialmente na Puglia e que chega em, como é que chama, Monte Sant'Angelo, onde tem a gruta, onde teve mais 2 aparições do arcanjo Miguel. Outros que são conhecidos são aqueles na forma de costa a costa. Quer dizer que você sai do mar e chega no outro mar do outro lado. E esse é um caminho muito lindo que ele pega 20 dias, 18, 20 dias, né, para fazer.
e passa todo no interior da Itália, lugares maravilhosos, medievais, com borgo é aldeias, né? Antiga, com centro histórico fenomenal. E tem o caminho de Antônio, como chama Antônio em português? Antônio. Sant'Antonio de Padova. E também que ele sai de Padova ou chega em Padova, depende, e vai para Assis. Porque você sabe que São Francisco e Santo Antônio eram Chegado um no outro. muito perto eles. E os dois caminhos, aquele de São Francisco e aquele de Santo Antônio, se encontram, se unem em tal São ponto. muitas opções, né, Cristina? São muitas opções. É, na Espanha olha, tem Santiago. Na Espanha tem Santiago. Aí na Itália tem muito mais santo. Tem muitos mais caminhos. Essa é a diferença com o Santiago, Resumo é né? esse. Que a meta na Espanha, em Santiago, é o túmulo de Santiago. Na Itália, na Itália tem não, né? muitas metas, tem tanto santo lá, que cada caminho tem um santo. Cada santo tem um caminho. Então, você vai para Loreto, então você vai para Assis, e vai para São Miguel Arcanjo, e vai para São Pedro, entende? Entendi. Vai para... É muito, muito obrigado. Não, deu para entender. Eu vou pesquisar mais um pouco, mas te agradeço. Tá bom? Um beijão. Tudo de bom para você. Cristina, mas qualquer coisa, você me escreve no Face. Escreve no Face, se você encontra uma situação, um caminho que você parece gostar pelas fotos, interessa, sim. Você me fala e eu te dou pelo menos as informações, né, para encontrar mais informações ainda. Tá bom, muito obrigado, Cristina. Okay? Tem uma pergunta aqui, Cristina, do André Castro, que é um grande amigo também. Oi, André Castro. Se tem caminho que sai desde Roma a Santiago. Claro, desde claro, Vaticano. Claro que sim. Tem caminho, demora uns 3 meses, geralmente. Eu nunca fiz, sinceramente, de Roma para Santiago, mas tenho muitos amigos que fizeram. Amigos também. Então, você faz um pedaço da Via Francigena até Sarzana, que é um lugarzinho na Ligúria. Daí, você pega, como que chama? A Via Francigena dos Apenins Ligures, até o confim, a divisa com a França. Aí você pega outro caminho que não lembro, depois pegar a Via Tolosana, para chegar até Lourdes. E de Lourdes você pega um dos caminhos que vai para, como chama aquele... ou para São João direto ou o Aragonês, para pegar o Aragonês. Tem, mas não tem, infelizmente, muita informação sobre isso. Mas no caso você quisesse fazer esse caminho, eu posso contatar as pessoas que já fizeram e procurar umas informações para vocês. Nós temos alguns brasileiros, o B. Santana, que é um de Minas Gerais, ele já fez, ele já falou, entendeu? Então, já teve alguns brasileiros. Pelo que eu sei, já são 3 brasileiros que já fizeram desde o Vaticano a Santiago, né? E, por casualidade, eu atendi os 3, praticamente, lá no nosso albergue, temos acesso. Mas as informações estão mudando, né? Porque está tendo mais casa de acolhida, está tendo mais informações, as sinalizações também. Então, essa informação é que realmente era interessante a gente estar sempre atualizando, sabe? Mais pergunta para a Cristina, gente? Ela tem só 1 hora, tá? Porque ela tem outras coisas. Ela está em um parque, né? Vocês estão vendo, ela está trabalhando. Então, nós hoje temos só 1 hora. Nós temos mais meia hora só para estar com a Cristina. Mais pergunta? Deixa eu mostrar uma coisa, porque é muito lindo aqui. Eu estou em Fermo. Fermo é uma cidade, uma cidade da região Marche. Tem essa igreja, esse Duomo maravilhoso. Olha. Que lindo. Uau! É muito bom. Muito lindo aqui. Você imagina que em cada lugar na Itália que você vai, entende? Você encontra coisas maravilhosas.
Coisa maravilhosa. Assim. Pode ser uma aldeia pequena, micro, mini, mas sempre tem uma história muito atrás no tempo. E é uma das coisas mais lindas da Itália, que temos muita história, muita tradição para conhecer, para compartilhar com vós. Com vós. Com voz, muito bem. E quando é que você vem ao Brasil? Ah, quando der, né? Porque agora não é possível. Mas ó, Agora não é possível. eu falo do Brasil faz tempo, faz muito tempo. A última vez que eu fui foi em 2012, você acredita? Foi da última Aquele vez que a encontro gente de peregrino, de peregrino lá em São Paulo, lá com Palma, com todo mundo lá do sim, Caminho do é Sol. que depois eu comecei a andar na Itália. Comecei só nesses últimos anos a conhecer meu país, andando, né? Sim, Porque é só andando devagarzinho, olhando os particulares, podendo conversar com as pessoas que encontra, que você aprende a claro. conhecer suas raízes. E também a tradição das pessoas que você encontra. É muito bom, muito lindo. Eu antes não, sinceramente, porque não conhecia nada, não gostava muito do meu país. É por isso que sempre fui procurando na minha vida até quando tinha 30 anos, sempre no exterior, sempre. Eu Entendi. fui para Brasil, fui para Europa, fui para Estados Unidos, assim. Mas só depois que comecei a andar na Itália, comecei de verdade a amar meu país e eu adoro mostrar para as pessoas tudo que tem aqui. A Débora quer te fazer uma pergunta. Débora, pergunta aí. Você Oi, escreveu, Débora. mas você pode perguntar, Débora. Pergunta a ela. Oi, Débora. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Então, eu já fui para a Itália uma vez, realmente é apaixonante. Eu queria saber, assim, é seguro uma mulher caminhar sozinha? E Absolutamente sim. Tem muitas mulheres que andam sozinhas aqui. Tem algum trecho, assim, que você pode dizer que é o trecho mais maravilhoso que você já fez? Olha, mas essa é a pergunta mais difícil que tem, de verdade, porque, sinceramente, cada caminho que eu vou é uma beleza. Quer dizer, não tá difícil. No imaginário das pessoas, eu poderia falar que a parte da Toscana, okay, da Via Francigena Toscana, dos caminhos que passam por aí, é uma das melhores. Quer dizer, se você... Mas é gosto, porque, por exemplo, eu agora estou morando aqui no centro da Itália, na Umbria, na região Marche. É incrível a beleza que tem aqui. É incrível. Assisi mesmo. Assisi é maravilhosa. É. Todos os caminhos que passam por Assisi são incríveis. Tem uma energia fortíssima. Com respeito à energia, por exemplo, mais que a beleza, são os caminhos de São Francisco, porque São Francisco, apesar de que tem pessoas que, como eu, por exemplo, que não é católica, eu não sou católica, tenho a minha crença, né? Mas a energia desse homem, a energia de São Francisco é algo incrível. Cada lugar que ele passou te deixa algo no coração, muito forte, independentemente da beleza do lugar. Mas como São Francisco sabia quanto é bela é a Itália, ele passou por lugares até maravilhosos, que imagina, a energia dele, mas a beleza dos lugares é um conjunto fantástico, de verdade. Você tem algum site, alguma publicação, alguma... Não, eu só tenho Facebook e Instagram. Eu sou social. Só. Se alguém está querendo me contatar, pode fazer por e-mail ou por Facebook ou por Instagram. Isso sim. Débora, é só botar Cristina Menghini, a Cristina Menghini no Facebook, que você encontra ela, vai ver a carinha dela e é fácil. E ela responde, ela dá sempre dá assistência a qualquer pergunta. Para mim a coisa mais importante é que a gente ande, que seja comigo, que seja sozinha, que seja com um amigo dele, não importa. O importante é que as pessoas podem fazer a experiência do caminho. Então, qualquer coisa, qualquer informação que vocês precisam, pelo que eu sei, claramente, eu estou disponível a ajudar,
orientar as pessoas. Depois, se você tem vontade ou curiosidade ou ganho de andar comigo, vamos também divertir-nos muito. Legal, vou te adicionar. Obrigada, viu? Imagina. O Afrânio queria saber se a estrutura dos albergues dos caminhos italianos são parecidos com o de Compostela. Então, vamos fazer uma introdução antes de falar dos albergues. Na Espanha, infelizmente para eles, tem umas leis, pelo que eu sei, que facilitam Isso aí. a abertura de albergues. Sim. E os albergues são indicados na lista, imagino, do governo como estruturas que existem. Uhum. O que acontece na Itália? Se você fala de albergue na Itália, ou melhor, para o governo italiano, eles nem sabem o que é um albergue. Então, não tem, infelizmente, um reconhecimento da estrutura dos albergues na Itália. Então, não tem agevolação fiscais, não tem subvenções pelo governo, não tem nada. Quer dizer, cada um tem que procurando as leis atuais italianas, entender como pode abrir uma acolhida para peregrinos. É por isso que a Itália custa um pouco mais do que a Espanha, porque ninguém ajuda os albergues não são reconhecidos. E então, o que tem? Isso só para falar porque o preço é um pouco maior do que o caminho em Santiago. Mas a estrutura, Não, banheiro... estrutura tem, não, então, é assim, tem a situação de albergue paroquial, exatamente como no caminho, que é organizado, obviamente, pela igreja, ok? E eles dão, exatamente como no caminho de Santiago, uns locais à disposição, com banho, bom, muito básico, né? Como é no caminho, e depende do padre se a estrutura é a donativo ou com uma pequena contribuição em dinheiro, mas geralmente não vai mais que 10 euros, isso é. Depois tem os albergues municipal, que não é como aqueles que vocês encontram no caminho de Santiago, porque, bom, o maior albergue que eu vi já tem 20 camas aqui na Itália, Sim. entende? Não é como... Ponferrada tem 250, Astorga... Isso, mas o que acontece? Pela lei, o município ele não pode dar de graça ou a donativo, porque a palavra donativo não existe, quer dizer, não existe na estrutura turística, ok? Na nossa lei, não existe. Então, a igreja pode fazer, porque a igreja ela está regida pela lei do Vaticano, né? Então, faz o que quer, até na fiscalização. Mas a parte comunal, a parte municipal tem que ficar atrás das leis. Então, o donativo não existe. Então, tem uma contribuição, geralmente, de 12, 15 euros. Vale. Mas essas estruturas estão estritamente, como fala em português, habilitada só para peregrinos. Vale. Depois tem os albergues como chama, da juventude. Da juventude. Que essa já é estrutura turística. Aqui é conhecida como estrutura turística. Então pode ir todo mundo, não é só o peregrino que vai. E essa estrutura eles cobram de 18, 20, 22 euros para dormir com o café da manhã, geralmente. Uhum. Depois tem estrutura religiosa, que não é albergue paroquial, que é diferente. A estrutura religiosa é a acolhida que tem nos conventos, ou, por exemplo, aquela estrutura da igreja que virou tipo um hotel, ok? Que os preços são um pouco mais baratos dos hotéis, mas já vamos entre 25 e 30 euros por pessoa para dormir, ok?
E depois tem toda a parte da estrutura turística, agriturismo, fazendas, hotéis de qualquer grau, De preço, qualquer qualquer grau de preço. estrela. E depois o que temos que está funcionando muito bem aqui é aquela situação que eu falava antes da acolhida doméstica, que chama de albergue diffuso. Não sei se chama também. Não, aqui não, no mas Brasil. não. Albergue diffuso. diffuso, que é um conjunto de casas que geralmente não são habitadas, né? Não tem moradores dentro, que se consorcionaram e que criaram como se fosse um hotel, um pouco mais barato de um hotel, e as pessoas podem reservar, andar ali, geralmente você paga 20, 25 euros, uma coisa dessa. Depende também do lugar onde você vai, porque, como eu falava antes, desculpa, tem um pouco de barulho agora, está passando um carro. Como eu falei antes, na Sicília, no sul da Itália, geralmente os caminhos são mais baratos, econômicos, do que no norte. No centro tem vamos falar, um preço muito bom, mas depende também da região, porque depende de quanto a região é conhecida no exterior. Por exemplo, a Toscana, que todo mundo vai, é super turística, então custa muito caro. Muito caro, muito caro, muito caro. Você vem na região onde eu moro agora, que é a região Marche, que pouca gente conhece, de turismo pouco, aí você dá com conta preços quase parecidos àqueles da Sicília, por exemplo, entende? Depende de quanto é turístico o caminho, os lugares mais que o caminho, você quer fazer. os lugares que você quer fazer, passar. Então, isso é. Beleza. Mais perguntas? Meninas, vamos desculpa, espera. Vai. Eu vou continuar um segundo. Claramente, antes do Covid, as estruturas turísticas era obrigatório reservar. As estruturas paroquiali, aquele municipal, aquele albergue, você, como no caminho, podia chegar lá e ver se tinha uma cama, né, para ficar. O que acontece é que as estruturas, os albergues são poucas, parecidos com o número do caminho em Santiago. Então, o conselho era sempre aquilo de reservar mesmo o dia antes, porque você arriscava de chegar lá e não encontrar vaga para dormir, lugar para dormir. Porque no caminho de Santiago, por exemplo, tem, como você sabe, tem muitos albergues a cada poucos quilômetros. Sim. Ok? Na Itália não é assim. Na Itália, você tem sua etapa para fazer, começa aqui, acaba lá. Quer dizer, tá difícil encontrar lugares onde parar no meio da etapa que a gente promociona, né? Isso porque ainda na Itália não tem uma cultura muito forte do caminho, como tem na Espanha. Uhum. Mesmo se nos últimos anos são mais as pessoas que quando te encontram falam: você está andando para Roma, está fazendo a Via Francigena, está fazendo isso, do que no passado. Eu lembro quando fiz a Via Francigena de Canterbury para Roma, era 2010, ninguém sabia que era a Via Francigena. Quer dizer, eu fiz sozinha, sem ajuda, sem nada. Agora está muito diferente, porque o governo está começando a promocionar os caminhos italianos. Está começando, ou melhor, começou faz uns anos, mas como aqui a burocracia é louca, precisa anos até para aprender o que é o espírito do caminho. Então, é uma loucura, uma loucura. Até que a última coisa que vou dar como informação é os caminhos que são cuidados aqui pelo governo são aqueles que são mais barulhentos, mais confusos, menos organizados, vamos falar assim. Os caminhos que são inventados e organizados pelas associações de peregrinos são aqueles que mais funcionam, que são mais organizados, que são mais sinalizados e que mais funcionam. E geralmente são aqueles mais pequeninos,
Uhum. Por exemplo, aqueles que têm 9 etapas, 10 etapas, no máximo. Entende? Entendi. São aqueles que são mais simples para ser cuidados. A Via Francigena, que é um caminho muito comprido, tá difícil deixar que as municipalidades concordem entre eles, sabe? É sempre uma guerra, passa por aqui, passa por lá, de vez em quando muda o caminho, porque a administração quer que vai para outro lugar. Aí, olha, a Via Francigena é linda, mas sinceramente é aquela que eu menos recomendo nesse momento. Mesmo se foi o meu primeiro amor. Sim, porque foi a Via Francigena que me ajudou a entender o que eu queria fazer na minha vida. Entende? Então eu amo a Via Francigena, de verdade. Amo ela, mas a situação é que foi o primeiro caminho nascido na Itália, mas Sim, infelizmente depois de 20 anos ainda eles não conseguem organizar como deveria ser. entendi. Então, entendeu como é que é? Porque a política entrou no caminho É, e, como tudo que é cuidado pela política, você sabe qual é demora, o demora. resultado, o demora. E outros caminhos que nasceram, por exemplo, uns anos atrás, tipo esse caminho materano, esse caminho franciscano aqui na região Marche, eles começam a receber um monte de peregrinos, um Uhum. monte de peregrinos, porque são Fá- muito bem organizados. Isso é. Fátima, você quer perguntar alguma coisa? Eu só queria que ela, assim, a diferença que eu vi do caminho de Santiago para o caminho na Itália é que as pessoas têm uma noção, elas acham que na Itália o caminho é como o caminho lá de Santiago, muito lotado, peregrino, Buenos dias e tal, tal. Não, na Itália Não. é muito solitário. Por exemplo, o caminho, que é o Cammino de Assisi, pelo menos a experiência que eu tive. Se você sair sozinha no primeiro dia, você vai chegar sozinha até Laverna, porque Exatamente. não tem pessoas. É isso. Exatamente, porque é aquela coisa que eu falava antes, você não tem muita escolha para dormir. Então as etapas são aquilo. Se você sai sozinha na primeira etapa, vai acabando sozinha, ao menos que alguém começou no meio do caminho, no momento no qual você passou, entendeu? O Afrânio pergunta mais ou menos qual é a média a média que tem, é 24 de cidade em cidade, de etapa em Depende, etapa. sim, depende dos caminhos, né? A média, geralmente, os caminhos são organizados para fazer de 20 a 24 quilômetros. A média, Geralmente, né? a A média. média. Afrânio, é mais ou Mas, menos isso, 20, é, 24. às vezes é menos, outras vezes, como por exemplo na Via de São Francisco, que ele sai da Laverna e vai para Assis, tem 3 etapas em seguida, que são de 32 quilômetros na montanha. Bacalhau. É muita coisa. É super lindo, é show, é maravilhoso, porque entra em bosque, tem energia pra caramba. Mas tá difícil, tá? Entendi. Então não é suficiente saber os quilômetros. A Itália é um lugar de montanha, de colinas. Então você tem também que conhecer o perfil, se informar sobre o perfil altimétrico É. de cada etapa. A Débora pergunta se tem mapa, se tem setas, se tem GPS, como é que segue os caminhos? Allora, a maioria dos caminhos italianos tem um guia cartaceo, no? Um guia Em papel. em papel, sim. Em Guia em papel. papel, tem GPS, tem traccia GPS, Sinalizado? mapa, sim, a maioria é sinalizado, mas o problema é que não tem um sistema de manutenção dos sinais. Quer dizer, como eu falava antes, os caminhos que são cuidados pelas associações de peregrinos, a marcação e também a percorribilidade do caminho é bem melhor do que aquela que é cuidada pela administração pública, ok? Então, mas o que acontece é que até as associações de peregrinos não é todo dia que vai para ver se os sinais tem ou não tem sinais, está tudo certo ou não. Passa um peregrino, o peregrino vai falando que falta um sinal, então a associação vai lá
Senão, os voluntários passam 2, 3 vezes por ano. Então, acontece que passa o agricultor no campo, E, pumba. bum! E, Caminho. e tem período de fluxo, da primavera a outubro, ou inverno as pessoas caminham também, Cris? Então, falando de números, não tem as pessoas, toda a gente que tem lá em Santiago, claramente. Aqui, por exemplo, na Via Francigena, no ano passado, andaram mais ou menos uns 40.000 peregrinos durante todo o ano. Nos caminhos menores, andaram em cada caminho uma média de 3.000, 4.000 peregrinos o ano inteiro. E os meses de caminho se concentram na primavera e no outono. Primavera, quero dizer, a partir de abril, maio. E depois setembro, outubro. Entendi. No verão tem bastante peregrinos, porque aqui na Itália temos férias geralmente em julho e agosto. É por isso que no Caminho de Santiago, os italianos, a maioria estão em agosto ou em julho, no meio do calor. Mas você encontra mais gente em maio, junho e setembro, outubro. Aqui Perfeito. na Itália. Gente, nós temos mais 5 minutos. Quem mais quer fazer alguma pergunta? Pode ser um pouco mais, também, não é um problema sair. Heloísa, não quer perguntar nada aí, Heloísa? Tá só escrevendo, Heloísa. Tu tá só escrevendo, né? Que a Marli está escrevendo tudo. Eu tô vendo que escreve. A Marli tá escrevendo tudo. Nenhuma pergunta mais? Poli, você não quer perguntar? Vamos, Poli? gente, aproveita. Eu estou anotando tudo, sabe? Boa tarde. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Cristina. Boa tarde. Aqui é o Poli de Jacutinga, do Caminho da Prece. Um prazer falar com vocês. Olá, Poli. Pode falar, olá. querida. A minha Via Francigena, que sai da Inglaterra até Roma, são quantos quilômetros? E também de Dovádula. Assis é pelo caminho de Assis. E Assis para Roma são mais quantos quilômetros no total? Então, a Via Francigena de Canterbury a Roma é pouco mais que 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros, mas fazendo, claramente, seguindo o caminho, né? Se você for pelo asfalto, em linha direta, conexão direta, é bem menos, é 1.600. E caminho de Assis, me parece que são 14 dias de caminho, mais ou menos, 15 dias. Então, deve ser deixa eu pensar, 15 dias de caminho, uma média de 25 quilômetros, será uns 400 quilômetros, mais ou menos. A Via de São Francisco, que vai de La Verna, passando por Assis até Roma, são 350, 400. E só a parte de Assis para Roma, que vocês fazem mais ou menos em 12 dias, 12 dias, são 350, mais ou menos. É que depende muito do perfil altimétrico, né? Porque o problema é que quando você pega a montanha, você vai fazer assim, não? Sai. Em linha de ar é um pouco mais perto, mas assim, mais ou menos 350, 400 quilômetros de todo o caminho a Via de São Francisco. Isso sim. A parte da Itália, da Via Francigena, que entra pelo Gran San Bernardo. Gran San Bernardo é um passo, né? Um passo que ele é alto 2.489 metros, uma coisa dessa. Então você passa mesmo por montanhas importantes. E até Roma são mais ou menos 1.020 quilômetros. Entendi. Carlos, você queria perguntar, Carlos? Pode perguntar. Boa tarde, eu sou o Carlos Carreirão. Boa tarde. Eu faço parte da CASC, aqui da Associação Catarinense. O ano passado, em abril, eu conversei com você também no ano passado, Cristina. Sim. E depois com o Patrícia Ronconato também, que vocês acabaram me orientando bastante à distância.
Eu me encorajei e fui sozinho. E eu fiquei no Acácio em 2015 também, Acácio. Nós conversamos lá. Eu já sei, cara. Beleza. Já passei. É assim, eu queria só comentar. O ano passado eu fui 9 de abril, fiz 9 dias de Laverna a Assis. E além de ser muito montanhoso, né, eu fiz sozinho, era um desafio que eu queria fazer. Ele é bastante solidão, sim, é muito, muito cansativo, muito montanhoso. E se chover, então, a coisa fica bem feia. Isso é um alerta. Né? Eu não sei se tu já o fizesse antes, porque eu entrei no meio do caminho da conversa. Eu sei que um mês depois, 2 pessoas fizeram, sofreram barbaridade por causa das chuvas. Né? E as subidas são muito lameadas, né, quando chove, e torna-se quase impossível você subir algumas montanhas. Agora, é lindo e maravilhoso. Né? Mas é engraçado, eu, pelo menos, já tinha feito o caminho de Compostela 2 vezes, o português e o francês. Na minha mente, né, de alguma forma, eu sempre imaginei a referência do Caminho de Santiago. E a grande surpresa foi lá no segundo dia que eu não encontrava ninguém, nem um armazém, nem um barzinho para tomar um copinho de vinho, nada. Caiu a ficha. Apesar de ter lido muito sobre esse caminho de Laverna a Assis, esse foi o maior choque, e foi um choque maravilhoso, na verdade, né? E me vi sozinho caminhando, e bem diferente, totalmente distinto do caminho de Compostela, uma coisa assim absurdamente distinto, né? E foi uma bela experiência. Sim. De chuva realmente é bem complicado, né? Com chuva, sim. Depende, né? Porque se você for para a montanha, sim. Você viu a conformação das nossas montanhas. É importante, seja nos Alpes que nos Apeninos. E também a consistência do terreno. Se você pega aquela montanha feita de areia, você não sai mais da montanha. Isso é certo. Vai escorregando, vai assim, tá difícil. Mas o caminho de Assis, junto com uma boa parte da Via de Francisco, assim, eu acho, porque eu fiz muitos caminhos na Itália, eu acho que é um dos caminhos mais difíceis de toda a Itália. Mais cansativo, mas eu acho também um dos mais lindos, falando sobre a energia que tem. Isso sim, energia franciscana. Qual é o caminho da Itália que você mais gosta? Que é aquele que mais assim, combina com você, Globetrotter? Qual é o que você mais... Honestamente, todos os caminhos franciscanos são. Todos os franciscanos? Todos que passam por Assis, ou que tem a ver com São Francisco, são aquele que eu mais percebo, né? Mais sinto cada vez que eu faço. Eu fiz essa parte da Laverna até Assis, você não sabe quantas vezes, 12, 15, nem lembro quantas vezes que eu fiz. E cada vez é como se fosse a primeira. E chegar em Assis, cada vez, no túmulo de São Francisco, para dar uma oração, cada vez eu choro, cada vez. Vamos falar. Eu sei porque você tem a gente tem um grande amigo lá, o Rafael, né? Que toda vez que você vai lá saludar o Rafael. Rafael manda a foto para mim. Isso. Então, os caminhos franciscanos são aqueles que eu gosto mais, não apenas por beleza, por energia, mas porque eu percebo a imensidade de verdade do que São Francisco deixou nessa terra. E isso sim. Mas porque, como dizia antes, eu procuro fazer da minha vida algo extraordinário, mais essencial. Isso é um pouco... E qual é a mensagem que você quer dar para o pessoal lá do Brasil, Cristina? Agora você encerra, dá uma mensagem, as pessoas que quiserem entrar em contato com você, alguns grupos quiserem ser criados, que querem informação. Deixa assim, porque a gente vai gravar e vai divulgar isso. Nesse momento, a primeira coisa que eu quero falar é paciência, prima coisa. Porque nesse momento, o que temos que ter é cuidado, ok, com toda a situação, e sobretudo muita esperança, porque tudo isso vai acabar. Essa situação vai acabar, todo mundo vai poder retomar o caminho, viajar em qualquer lugar do mundo, eu estou certa disso. Então, mas quando for, se vocês querem conhecer um pouco mais, né, na Itália, porque a coisa boa de ter um guia não é apenas da parte do percurso, né?
ter um guia que fala português e pode falar com todo mundo, proporcionar todas as experiências que vocês podem fazer na Itália, sem cansar demais, porque já cansa andando. Se você, quando chegar num lugar, vai ter que, com o seu português, o meio italiano, procurar uma coisa, cansar para deixar que outras pessoas entendam coisa, pelo menos um dia isso pode fazer ao vosso lugar, né? Isso é muito bom. E, bom, qualquer coisa você me pode encontrar no Facebook, como Cristina Menghini, é o meu perfil pessoal. Eu tenho uma página também, que é a parte profissional, onde eu ponho todas as minhas, como fala? Oh my God. O seu currículo. Não, não é currículo, não, os caminhos que eu vou fazer, né, em grupo. Ah, sim, isso aí. A oportunidade de caminhos. E, além de mostrar a beleza da Itália, de todas as viagens que eu faço. Então pode procurar na página Cristina Menghini, se chama L'Italia nello zaino, que em português se fala a Itália na mochila, né? A tradução. Isso. Itália na mochila, Itália nello zaino, ou pode me contatar, pode escreva no e-mail, no correio eletrônico, globetrotterlife 76 seria @gmail.com. Mas depois o Acácio vai escrever nos comentários. Escreve no comentário. Ou no e-mail, no Facebook ou no Instagram. O Instagram é Menghini Cristina. Menghini é escrito com GH, não é Menguini. Porque em português Menghini se escreve G-U-I, não, é G-H-I. Menghini, G-H-I. Isso é. E qualquer coisa, se não conseguir me procurar, vai para a Cássio me procura. Eu acho ela, não se preocupa que eu acho. Ele me acha. Eu acho ela, não se preocupa. Até mesmo, no ano passado, a gente estava com um grupo de bicicleta que estava fazendo a Toscana, né? Ah, eu lembro, meu Deus. Aí eu tô ali na Espanha, tá lá o Fernando, que era na época o nosso contato lá com o grupo. Vejo uma foto dele do lado da Cristina. Eu falei, como é que eu vou encontrar? A gente acha ela, não se preocupe. Éramos em Montalcino, tomando um Brunello maravilhoso. Um Brunello, isso mesmo. Aí o Fernando se encontrou. Então a gente sempre encontra. Gente, quer terminar? Alguém dizer alguma coisa para ela? Fica à vontade. Cássio, eu queria, assim, é essencial. Eu fiz a experiência sozinho, mas a Patrícia me ajudou, me deu uma orientação. Eu acho que é muito difícil fazer sozinho. Eu desaconselho a fazer sozinho. Eu acho que ter um guia é essencial. Eu concordo com já tinha lido sobre isso e eu concordo plenamente com Cristina. Você precisa... Porque aquela história, mesmo se você falasse um pouquinho italiano, o italiano do interior lá, do colono... Não entende nada. É todo dialeto. Não, é porque é todo dialeto. A coisa interessante é que cada vila que você passa é um dialeto. É um dialeto diferente. Aqui no Brasil não existe dialeto. O Acácio sabe, se ele vier a Florianópolis, no interior da ilha, ele é capaz de não entender a pessoa falando. O manezinho ninguém entende. Quem está ali é difícil de entender. Imagina na Itália. Então, eu aconselho realmente fazer com guia, porque é bem complexo, e principalmente o esquema de pernoites. Tem que fazer reserva sim. Eu fui em abril, se eu não tivesse ajuda, eu ia dormir na rua. Imagina, no frio danado. Um abraço, obrigado. Obrigado. A gente me orientando à distância. Obrigado. A gente vai ver se forma um grupo ali, quem sabe o próximo ano a gente faz um grupo e vamos lá e vamos contratar a Cristina, quem sabe aí. Débora, quer dizer alguma coisa ali para a Cristina? Você sempre me prestigia aí nas lives. Eu tenho que prestigiar quem está sempre nas minhas lives. Bem, só enquanto não pode caminhar mesmo, né? A gente vai caminhando assim, né? Para manter a inspiração, né? Que bom, adorei. Então. Quero só agradecer muito, já estou te seguindo e a gente vai conversando.
A Frane quer dar um oizinho para se despedir. Agora aqui nós estamos encerrando. Manda um abraço. Ok, para parabenizar, né, Cristina, e você, a Cássia, pela iniciativa. Realmente Obrigado. é um mundo novo, né, Cristina? Está falando. A gente percebe que é um mundo de caminho na Itália que realmente deve ser maravilhoso, que nós temos que encarar ele para frente, se Deus quiser. Um abração para vocês dois. Obrigado. Vamos lá, então, vamos. Olá, Cristina. Obrigado, querida. A gente vai. Obrigado de para vocês, coração. foi um prazer conversar com vocês, compartilhar experiências. Qualquer coisa, você me contata, eu ajudo. Como eu já falei, o importante é que as pessoas andam. Porque andando você aprende tudo que você precisa. Você sabe. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Obrigada, Carlos, Cássio. Marco, Poli, Obrigada, tchau, Cris. Até a próxima. Obrigada, Tchau, Cristina. tchau, linda. Tchau. Beijo para todos. Beijão, tchau. Tchau, muito obrigada. Bom caminho. Obrigado, Tchau. gente. Valeu. Amei. Valeu. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, Cris. Oi, Marli. Tem um... Tchau, Fátima. Então, eu tenho no Messenger, eu tenho um grupo com várias pessoas, o Poli, o Carminati, várias pessoas, Caminho de Assisi, que é esse caminho que é de Dovadala até Assisi. E eu vou colocar lá nos seus comentários, aí se alguém quiser entrar, eu adiciono, porque tem muita informação também. Tá ótimo, Tá bom? então. Obrigado, Fátima. Obrigada a Obrigado. você. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.